Agora em Brasília são 9h mais 9 minutinhos. Hoje, minha gente, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo dados do Disque 100, Disque Denúncia Nacional de Abuso e contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, das denúncias de violência sexual, 70% dos casos são de exploração sexual, 28% dos casos são de abuso sexual e 2% de pornografia infantil. O estado com o maior número de denúncias é o Amazonas, com 48,4% dos casos, seguido do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal. Nós vamos conversar agora com Rejane Pitanga, que é secretária da Criança do Distrito Federal, e ela vai conversar conosco sobre essa data e vai comentar o que está sendo feito para a diminuição desses casos. Rejane, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Sula, um prazer enorme estar falando com vocês. O prazer é todo nosso, viu, Rejane? Principalmente tratando desse assunto tão importante que é o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito se tem feito no nosso Brasil para o combate desse crime, mas ainda há muito a ser feito, né, Rejane? Ainda há muito a ser feito, com certeza. Nós temos visto ações extremamente importantes da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e essas ações têm que ser replicadas nos estados, nos municípios do nosso país, até porque tem que ser uma política em cadeia, né? E uma questão extremamente importante é a consciência da população sobre a importância da denúncia. É muito importante porque a maioria dos casos, essas situações de abuso e exploração sexual ocorrem em ambiente doméstico. Muitas vezes com pessoas que tenham uma relação de afetividade, de conhecimento com as crianças e adolescentes. Então, muitas vezes isso inibe a denúncia. Então, isso é muito ruim, porque situações de abuso sexual ou exploração sexual, ela destrói completamente a possibilidade, né, de uma vida com alegria, com felicidade, com direitos plenos das crianças e adolescentes. É uma coisa que causa muito sofrimento, né, e a infância tem que ser protegida tanto quanto a adolescência. Nós não podemos admitir, em hipótese nenhuma, nos calarmos diante de uma situação de violência contra nenhum ser humano, muito menos contra crianças e adolescentes. E muitas vezes as pessoas se calam, e quem se cala consente. Então nós não podemos permitir nenhum tipo de violação de direitos. Esse dia 18 de maio tem que servir para a gente para refletir. Primeiro, é um dia que simboliza uma luta e uma indignação contra um crime bárbaro que aconteceu no Espírito Santo contra uma criança, Araceli, que até hoje está impune. Apesar da criança ter sido violentada, abusada, estuprada, quer dizer, sofreu toda sorte de violência. E esse dia 18 de março foi escolhido porque foi o dia da morte dessa menina e se transformou essa luta numa luta nacional. Ainda é muito grande a incidência, apesar da gente ter avançado muito nas políticas protetivas, mas é preciso que os estados fortaleçam as ações dos conselhos tutelares, porque a partir daí as denúncias chegam, né, até a rede de proteção à infância. Então nós temos que investir nesse controle social, fortalecer a ação dos conselheiros e mobilizar a sociedade e fazer realmente uma grande campanha de conscientização, além de estruturar esses mecanismos das redes de proteção à criança e adolescente. Rejane, com a instituição desse Dia Nacional, como você bem falou, que foi uma data escolhida por causa da morte da Araceli no Espírito Santo, com a instituição dessa data, você acha que já mudou o perfil da população no sentido de denunciar mais? Você acha que hoje, passados 12 anos da instituição dessa data, a população já tem uma
nova consciência com relação a esse assunto, mesmo, claro, citando o que você falou, de que muitas vezes as pessoas não denunciam porque os crimes são cometidos por pessoas da própria família? Olha, eu acho que melhorou bastante. Até não é ainda a situação ideal, obviamente, mas melhorou muito. Melhorou porque os dados e as situações que a gente tem conhecimento são, a sua maioria das vezes, resultado de denúncia, certo? E a denúncia significa encorajamento das pessoas para poderem sair do espaço privado e ir para o espaço público, né, e colocar a situação. Então, é importante, ganha mais visibilidade. Certo? Muitas vezes a gente acha que a violência está aumentando, mas às vezes ela está ganhando visibilidade a partir das denúncias. Então é importante, a gente quer realmente que as pessoas denunciem, que o Estado promova as políticas protetivas às crianças e adolescentes. Realmente houve muitos avanços, a instalação do Disque 100 foi muito importante, porque isso está sendo replicado nos estados, nos municípios, quer dizer, toda essa rede de conscientização e de ação no sentido de coibir as situações de violação de direitos das crianças e adolescentes é bastante importante. Nós temos agora, brevemente, uma outra data, que é o dia 12 de junho, que é o dia de luta contra o trabalho infantil, que uma das piores formas de violência contra crianças e adolescentes, que também faz parte, né, desse conjunto de lutas em defesa da nossa infância e da nossa adolescência. Até porque a infância de hoje serão os homens e mulheres de amanhã do nosso país. Então tem que ser bem cuidada, tem que ser preservada e tem que ser respeitada. Rejane, o Disque Denúncia recebe aí denúncias, 70% delas dão conta que os casos são de exploração sexual e 28% dessas denúncias dão conta de que houve abuso sexual. As pessoas às vezes se perguntam o que é uma coisa e outra. Qual é a diferença, Rejane, entre abuso e exploração sexual? Olha só, o abuso, no caso da infância, às vezes consiste em utilizar sexualmente a criança ou adolescente, né, numa relação de desigualdade de poder. Geralmente são por pessoas muito próximas, certo? E a exploração sexual, embora seja decorrente sempre de uma situação de abuso, ela se refere à violência sexual com fins comerciais ou lucrativos, certo? Obter lucro com a venda do corpo e a exploração do corpo das meninas e meninos. Então a diferença é essa. Nós temos visto muitas ações, Sula, muitas ações realmente importantes, e também ao mesmo tempo a gente fica muito triste de ver o comércio nas estradas, nas noites das nossas cidades, das crianças e de adolescentes. É isso muito resultado da desigualdade social, né, da drogadição, quer dizer, são políticas que têm que estar interligadas. A gente tem que pensar que para você combater essa situação e evitar tanto o abuso quanto a exploração sexual, nós precisamos de investimento na educação, de investimento na saúde, de políticas de cultura, de geração de emprego, de assistência. Não são políticas isoladas, que de forma assim, absolutamente compartimentadas vão resolver a situação. Ao contrário, é preciso investir para que você fortaleça essa rede de políticas públicas, para que a gente não veja, e é com muita tristeza, que a gente vê essa realidade nas ruas do nosso país, apesar de termos avançado tanto no sentido de combate a essa situação que realmente indigna todo mundo. É muito difícil alguém ver uma situação dessa e não se comover, mas essa comoção tem que se transformar em ações concretas, tanto na denúncia quanto na geração de políticas para a proteção da infância e da adolescência. Agora, há poucas denúncias, Rejane, de pornografia infantil. Falta um pouco de conscientização das pessoas
para saber, para conhecer o que é exatamente a pornografia infantil, muitas vezes as pessoas associam também a pedofilia. Esse baixo número de denúncias com relação à pornografia infantil, você acha que reflete ainda um desconhecimento da população sobre o assunto? Eu acho que sim, Então, por isso, Sula, e tem sido desbaratados muitos criminosos, né, e muitas quadrilhas nesse sentido. Mas eu acho que é necessário que se invista mais em campanhas realmente de esclarecimento à população. É um processo, né? Um processo que a gente vai aprendendo e vai aprimorando as formas de esclarecimento, as campanhas educativas e as ações para coibir esses tipos de crime. Regiane, a gente nota que o Amazonas, por exemplo, é um dos estados que tem um dos maiores índices, né, de exploração sexual e abuso também com relação a crianças e adolescentes. E um outro dado que também chama atenção é que o Distrito Federal está entre as 3, né? É uma cidade grande, as pessoas são mais politizadas, mas mesmo assim o número é alto. A que se deve isso, hein, Regiane? Olha só, Sula, a capital do Brasil, ela foi submetida nos últimos 20 anos a uma política de absoluta degradação das ações do Estado. Né? Com certeza, nós não temos dúvida disso, que se extirpou qualquer possibilidade de política pública nessa cidade. E nós estamos resgatando nesse novo governo. E não é um trabalho que você faça em um mês, em 15 dias. É um trabalho a médio e longo prazo. O Distrito Federal, apesar do nível cultural e salarial das pessoas, é uma das unidades da federação com maior desigualdade social e concentração de renda. Certo? Você tem um centro da capital cercado por um bolsão de misérias. É verdade. E isso reflete nesses dados, isso reflete nesses índices. Então, nós estamos trabalhando intensamente para poder ver índices bem mais satisfatórios do que isso. Nós queremos ver o Distrito Federal lá nos últimos lugares em políticas, né, que estejam violando os direitos das crianças e adolescentes. Portanto, nós estamos fazendo uma ação contundente no sentido do fortalecimento dos conselhos. A estrutura dos conselhos tutelares ainda é extremamente frágil, resultado de todos esses anos de ausência absoluta de investimento do Estado. É inadmissível você ver, né, desde a criação dos conselhos até hoje, ter conselhos sem computador, sem condições estruturais. Então, nós estamos com um olhar bastante delicado sobre isso e com ações efetivas para resolver, né, campanhas e investimento nessa rede de proteção, pensando políticas junto com a educação, com a saúde, com a cultura, com o esporte, para que a gente tenha uma outra realidade para as nossas crianças e adolescentes, investimento na qualidade da educação, porque a educação é uma política fundamental. Ninguém tem uma sociedade com desenvolvimento social sem investimento na educação. Regiane... A construção de creches é uma cidade que praticamente não tem creches. Né? A creche é um direito da criança e também é extremamente importante para a autonomia das mulheres. Então, nós esperamos até ano que vem construir pelo menos 50 creches e chegando a dobrar ou triplicar esse número até 2014. Então, isso também é uma política fundamental para que a gente tire o Distrito Federal dessa estatística tão lamentável. Agora, falando em políticas públicas, Regiane, no comecinho do mês foi aprovado o projeto de lei que determina a contagem da prescrição dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes a partir de quando elas completarem os 18 anos, né? Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes exatamente qual é a importância dessa lei para o dia a dia das pessoas, como acontecia antes, né, que na punição das pessoas que violavam os direitos das crianças, e a partir dessa lei, o que vai mudar?
Olha, primeiro é importante porque representa um golpe enorme na impunidade. Porque muitas vezes a gente via essas situações ficarem impunes. Então, essa alteração da lei, primeiro, significa uma sensibilidade, né, do nosso poder legislativo com relação a essa situação de violência. Então, isso encoraja muito mais a luta para que nenhum crime fique impune contra criança e adolescente. Então, ele começa a ler quando tiver 18 anos. Isso é resultado de uma luta histórica dos movimentos sociais de defesa dos direitos. Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite, mas significa um avanço importante. A gente tem que comemorar cada avanço no nosso país que caminhe no sentido da garantia de direitos, porque lutar por direitos num país tão desigual como o Brasil, que tem tido muitos avanços, mas que historicamente as crianças, as mulheres, os negros, os homossexuais sempre foram relegados e segregados no nosso país. Então, cada avanço, uma alteração dessa, né, no nosso código, significa muita coisa diante de uma situação histórica de abandono e de invisibilidade, né? Porque a violência contra crianças e adolescentes, da mesma forma que a violência contra as mulheres, ficou durante muitos anos na invisibilidade e dentro, né, segregada a quatro paredes, muitas vezes. Então, todos esses avanços têm realmente que ser comemorados, porque representa a conquista e representa a garantia de direitos. E fazem 12 anos, então, da instituição desse Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E como você falou, Rejane, a conscientização das pessoas é a coisa mais importante. É preciso denunciar, assim como aconteceu, você citou aí, com o caso das mulheres, né, que anos e anos a fio as mulheres sofriam as violências e nada era feito. Agora, também com relação às nossas crianças, é uma luta que está, eu acho que se iniciando, mas é possível em algum momento vencer, né, Rejane? Com certeza, porque quando você vê um adulto abusando de uma criança ou de um adolescente, é, antes de tudo, uma relação de desigualdade e de absoluto desrespeito. Então, é um trabalho que tem que ser permanente, a sociedade tem que ser parceira dos órgãos governamentais no sentido do combate a essa luta, para gente, se a gente tem uma infância respeitada nos seus direitos, uma adolescência respeitada nos seus direitos, nós vamos ter um outro país nos próximos anos. Rejane, diz que 100, as pessoas podem ligar, muitas vezes as pessoas têm medo, não, é porque o meu marido abusou da minha filha, eu não vou denunciar. Essa pessoa pode denunciar com tranquilidade, seu nome vai permanecer no anonimato? Com certeza, é preciso que a população confie nesse serviço, que é absolutamente seguro e tem realmente ajudado muito as crianças e os jovens do nosso país. Pode discar 100, fazer a denúncia e vai ser preservada todo o anonimato do denunciante e vai fazer com que os órgãos públicos tomem providência no sentido de não deixar impune crimes contra crianças e contra adolescentes. Diz que 100 a pessoa pode acessar a partir de qualquer orelhão, a ligação é gratuita, né, Rejane? Gratuita. Tá certo. Pode acessar, que é absolutamente confiável. Tá ok. Rejane, eu gostaria muitíssimo de agradecer a você pela sua participação aqui com essas informações tão importantes nesse Dia Nacional aí de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e dos Adolescentes. Muito obrigada, hein, Rejane? Obrigada a você. Bom dia. Nós conversamos com Rejane Pitanga, secretária da Secretaria da Criança do Distrito Federal. Agora em Brasília são 9h mais 29 minutos.